Se você mora em área rural, é muito provável que você escuta diversos pássaros cantando durante o dia. Mas em alguma noite, se você prestou bastante atenção, é possível que você tenha escutado alguma dessas aves que vocalizaram durante o dia, cantando de noite. No vídeo de hoje a gente vai descobrir o porquê as aves cantam durante a noite e por que algumas espécies acabam voando durante a noite. Eu me chamo Gabriel Lima e você está no canal Brasil Selvagem. Bom, rapaziada, só pra avisar que eu não estou falando de espécies noturnas como bacuraus, urutaus e corujas nesse vídeo. Estou falando de aves diurnas que geralmente a gente vê elas de dia cantando, né? E por algum acaso elas estavam vocalizando de noite. E pra começar eu vou falar de um dos grupos que mais você pode escutar de noite, que de forma geral são as aves aquáticas. Sim, essas aves podem vocalizar e até voar durante a noite, principalmente durante suas migrações e seus deslocamentos por pequenas áreas. Algumas espécies de anatídeos, como a marreca irerê, costumam vocalizar e voar durante a noite. Mas algumas espécies de sanãs, galinhas d'água e garças também fazem o mesmo. O socói vermelho, por exemplo, que é uma espécie de garça bem pequena, ele costuma viajar durante a noite em busca de novas áreas alagadas. Mas para as espécies residentes, né, que não fazem migrações de um país para o outro, ou de uma região muito grande assim, por exemplo, do sul ao norte do Brasil, essas espécies costumam fazer pequenas migrações em busca de novos territórios. Se alguém cava um açude e coloca água ali, começa a crescer folhas e tudo, é possível que depois de um tempinho algumas espécies de aves aquáticas possam começar a aparecer, principalmente quando cresce muito capim ao redor, na beira dos lagos, né, dos açudes. Principalmente as sanãs e as galinhas d'água são as primeiras a inaugurar, mas quase nunca a gente consegue ver a chegada desses animais. E geralmente essas espécies voam justamente de noite. E se você já teve contato com algum desses animais, sabe que esses bichos são extremamente ariscos. Além de viverem escondidos em plantas aquáticas, quando eles veem uma pessoa ou algum movimento ali, algum barulho, eles correm e se escondem na vegetação. E se eles perceberem que está muito perto, eles voam e pousam em um local um pouquinho mais distante. E quem já viu esses bichos voando sabe que é um voo desajeitado e barulhento. E até deve pensar, isso daí é igual galinha, voa a poucos metros e já cansa. Sabe de nada! Na verdade, não é bem assim que funciona. As espécies de sanãs e galinhas d'água, por mais que possa não parecer, essas espécies sabem voar muito bem e elas são algumas das espécies que costumam aparecer voando durante a noite. E aqui em casa, pessoal, eu já percebi várias vezes a passagem delas durante a noite e principalmente quando elas vocalizam. Agora no período de chuvas, né, que tá tendo aqui pelo Nordeste, elas aparecem com mais frequência voando no céu noturno. E as principais que eu já anotei por aqui é principalmente a sana parda, que é bem comum por aqui, e acredito eu que até uma sana do capim já apareceu vocalizando aqui por cima de casa. Mas não são somente elas que aparecem voando durante a noite. Na verdade, existem diversas espécies, acredito que quase todas espécies de sanãs fazem essas pequenas migrações durante a noite. Além disso, as espécies podem variar de acordo com a região. Por exemplo, aqui no Nordeste, de uma certa forma, até que é fácil escutar a sanã amarela fazer essas migrações, né? A sanã parda, principalmente, é uma das mais comuns, principalmente aqui na minha região. E não é somente essas espécies de sanãs e galinhas d'água, né? Mas também a jaçanã, como eu já havia dito, algumas espécies de garças, né? E até o famoso carão costuma fazer essas migrações. Mas não são apenas aves aquáticas que fazem migrações noturnas. Algumas espécies de aves que vivem em áreas de mata também fazem isso. Algumas espécies de guaracavas, papalagartas e o saci, também chamado de peitica, é uma das espécies que fazem essas migrações noturnas.
esses sim são bem frequentes vocalizando durante a noite. Eu mesmo, pessoal, já vi muitas vezes o Saci cantando e fazer até chamados específicos e parece que eles só fazem à noite. E por ser uma ave muito comum, principalmente no Nordeste, essa espécie é vista até com uma certa frequência voando de noite nas luas cheias e vocalizando, fazendo até umas vocalizações diferentes que lembram assovios. E ao que parece, ele tem até chamados específicos para fazer durante esse horário. Inclusive, pessoal, um desses comportamentos dessa ave, que é de assoviar e voar durante a noite, fez com que algumas regiões do Brasil, principalmente na Bahia, né, e nas regiões da Caatinga, esse animal virasse uma lenda, né? O tal pássaro zumbi. Em uma matéria do Terra da Gente, apareceu essa ave lá, eles explicando como que é a lenda, né? O que é esse bicho. Eles dão as características que batem com o Saci. E a lenda do Saci é igual quase a de outras espécies de aves noturnas que aparecem por aí. É um bicho que assombra o pessoal à noite, vocalizando, fazendo esses cantos estranhos, né? Que ele faz durante a noite. E até de dia mesmo essa ave tem umas lendas, né? Então, por conta de ser uma ave bem misteriosa, acaba tendo várias lendas aí em diferentes regiões. E como havia dito, até algumas espécies da mesma família do Saci, né, os papalagartas, eles também fazem essas migrações durante a noite. Só que a migração deles é bem radical, já que algumas espécies vão aqui do Brasil até a América do Norte. Mas tem algumas espécies que fazem migrações dentro do território brasileiro, como é o caso do papalagarta canelado, que como exemplo faz migrações no inverno do Nordeste até a Amazônia para aproveitar a abundância de alimentos e se reproduzir. E a mesma coisa acontece com os papalagartas de Euler e o de asa vermelha, só que essas duas espécies vão do Brasil até a América do Norte, então a viagem é ainda mais longa e mais desafiadora ainda. E eles fazem essa migração pelo mesmo motivo do papalagarta canelado. Como o inverno lá na América do Norte é ainda mais rigoroso do que o daqui, acaba que eles são obrigados a fazer essa migração, e em uma parte de suas migrações são feitas durante a noite, e com isso muitas pessoas acabam ouvindo alguns cantos meio diferentes durante a noite, alguns sons estranhos, e até mesmo às vezes essas espécies podem colidir com janelas e paredes durante a sua migração. Geralmente esses acidentes de colisões acontecem em cidades, já que tem muitas luzes e eles acabam se confundindo. Mas é aí que vem a pergunta: será que essas espécies que migram durante a noite, elas conseguem enxergar bem? Ou melhor, será que elas têm visão noturna? A verdade é que elas com certeza enxergam durante a noite, só que não igual as corujas, tem visão noturna, né? Uma visão excelente. Na verdade, pode ser até parecida com a nossa, só que com adaptações para enxergar em baixa luminosidade. Mas ainda assim, pessoal, às vezes acontece desses animais acabarem colidindo e se perdendo durante a migração. E aí começa a surgir aqueles vídeos dos bichos que aparecem na casa das pessoas. E dentre os mais comuns são os socóis, que parece que não enxergam tão bem durante a noite, já que eles são um dos mais frequentes de aparecer em casas de pessoas. Mas você também deve estar se perguntando: ué, não era mais fácil esses bichos migrarem durante o dia para evitar voar no escuro? Pra gente pode até não fazer tanto sentido assim, mas para as aves isso faz muito sentido e é até uma garantia de chegar vivo no destino, ou pelo menos tentar, já que o verdadeiro motivo de algumas espécies migrarem durante a noite é evitar os predadores, já que, como você deve ter percebido, essas espécies que migram durante a noite, como as marrecas e sanãs, são presas muito fáceis para os caçadores diurnos, como é o caso dos gaviões, já que eles sempre estão à espreita esperando alguma presa passar por eles. Então o bicho voando de longe já vem cansado, ainda vai lá, aparece um gavião tentando caçar ele, então ele não vai ter muita energia para poder fugir do predador. Então acaba que para se deslocar de noite é bem mais seguro do que de dia, já que de noite não tem rapinantes voando por aí bem alto e procurando presas no ar. E há quem diga que voar durante a noite é ainda muito melhor, já que pela temperatura mais amena e as condições do ar de estarem boas, facilita ainda mais o voo a longas distâncias, já que os animais não gastam tanta energia fazendo esforço para voar contra o vento. Bom, disso eu já não sei, mas a verdade é que a maioria das aves migram durante a noite para evitar a grande quantidade de predadores diurnos.
Mas ainda falando sobre o assunto que eu comentei no início do vídeo, algumas espécies de aves diurnas podem vocalizar durante a noite, e você provavelmente já ouviu alguma delas. E eu diria que um dos cantos mais comuns de ouvir durante a noite de aves diurnas é o do famoso quero-quero. Você provavelmente já escutou o quero-quero vocalizando durante a noite, certo? Mas isso acontece não é por conta que eles gostam de cantar durante a noite ou algo do tipo. Como vocês já devem saber, o quero-quero funciona tipo como um alarme da natureza. Quando ele percebe algum perigo, ele já sai voando e gritando igual um doido. Por ser uma ave que vive no chão, ele é vulnerável. E como até mesmo à noite ele dorme no chão, ele fica mais vulnerável ainda. Então, como esse bicho vive em bando, quando eles vão dormir, pelo menos um membro do grupo fica como sentinela. Então, a qualquer movimento, qualquer barulho que tiver ali por perto, ele já vai começar a gritar. E é aí que mesmo de noite, a gente escuta os quero-queros gritando. Outro bicho que também vocaliza bem tarde da noite são as saracuras. E essas daí cantam porque gostam mesmo, viu? Porque depois daqueles dias ou nos primeiros dias de chuva, depois da seca, elas costumam fazer aquela algazarra mesmo sendo bem tarde da noite. E elas cantam de noite para poder se comunicar um casal entre si, além de servir para também marcar território. Na verdade, as aves vocalizam por várias questões que a gente nem sequer consegue perceber. Algumas vocalizam de noite por alguma coisa que assustou elas, às vezes por disputa de território, comunicação com outros indivíduos e até mesmo algumas condições que a gente não consegue perceber, como a pressão do ar, que pode influenciar na atividade prolongada dessas espécies. Se você já ouviu alguma espécie diurna cantar durante a noite, deixa aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber qual espécie que era. E se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, então deixa o like. Se você é novo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações de vídeos novos que chegar por aqui. Como vocês devem ter percebido, minha voz tá bem estranha, pessoal, porque eu estou meio doente, tô gripado, né? Por isso minha voz tá meio estranha aí. Mas enfim, logo vou estar melhor e minha voz vai voltar ao normal. Mas então é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.